Olá! Hoje eu quero falar com você sobre a fragilidade da vida. E para isso eu quero falar sobre um encontro que acontece todos os dias, a cada segundo, a cada milésimo de segundo. O encontro da morte com a vida. Conta uma lenda que a morte saía sempre à busca de tirar a vida de alguém. Então a morte chegava placidamente, abraçava, tocava e aquela vida expirava e morria. E assim a morte ia seguindo, sempre agindo da mesma maneira. Até que um dia a morte teve um encontro com a vida. Ela nunca tinha prestado atenção, mas naquele dia, aqueles olhos vivos, aqueles olhos brilhantes, aqueles olhos que passavam algo diferente, sim, olharam para os olhos da morte. E a morte se apaixonou pela vida. E desde então, ela não queria mais tirar a vida, ela não conseguiu, ela não teve coragem. E ela passou a seguir aquela vida. Aonde aquela vida ia, a morte seguia junto. Dias, semanas, meses, anos se passaram. E a morte sempre à espreita, apaixonada pela vida, caminhando junto, lado a lado. Até que um dia, a própria vida compreendeu que havia chegado o fim. Havia chegado o seu tempo. E aí, a vida procurou pela morte. E a morte, meio que sem querer, abraçou a vida. E a vida expirou. Porque havia chegado, finalmente, o tempo em que a vida deixaria de existir. Pense a respeito, você que me assiste, que me ouve, a respeito desta parábola. Hipoteticamente, a vida e a morte se encontrando. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo é a vida eterna. Ele é o autor da vida, ele é o consumador da vida. Ele tem a vida para dar, ele é a própria vida. E ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. E aquele que caminha com Jesus, quando se encontra com a morte, tem a compreensão de que não é o fim, mas é o começo de uma nova vida. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz que Deus um dia enxugará de nossos olhos toda lágrima. Sim, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima e nos levará para o céu, onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte. Pelo contrário, apenas a vida haverá. Que Jesus Cristo te abençoe. Lembre-se, o amor é o que o amor faz.